Meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando a doutrina do grande conflito. Por meio deste guia aqui, chegamos à lição de número 5, Fé contra todas as dificuldades. Nos últimos dias nós participamos de um evento onde fomos representar o canal, a editora Luz do Mundo. Nós agradecemos à Federação dos Empresários por podermos ali apresentar o nosso ministério, o trabalho que estamos desempenhando aqui nas redes sociais. Por isso eu não consegui gravar a lição. Mas entre uma palestra e outra eu consegui um tempinho para gravar um vídeo com as perguntas que vocês deixaram nos comentários. Infelizmente houve um problema técnico, eu não sei direito, mas eu não acho que foi no microfone. Mas enfim, o áudio ficou picotado e algumas respostas não ficaram bem registradas. Eu fiquei muito triste, mas eu vou pegar algumas daquelas perguntas, outras foram cortadas, então eu vou trazer as perguntas para nós respondermos agora. Ela pergunta: Viva, gosto muito de ouvir, visto que responde sempre, gostaria de deixar uma questão que nunca ninguém me respondeu. A ferida mortal da besta é interpretada como sendo no ano de 1798, depois do período profético dos 42 meses. Mas no texto, está antes. Aliás, a cura é feita antes do período. Por quê? Um grande abraço. Então, o que esse nosso irmão está perguntando? Lá em Apocalipse 13, fala das duas bestas, E a primeira besta, aquela que surge da água, ela recebe uma ferida mortal. E nós acreditamos que essa ferida mortal foi em 1798. Isso aparece aqui em Apocalipse 13, verso 3. Só que no verso 5, é dito que essa besta, ela pôde agir por 42 meses. E aí vem a pergunta da pessoa: Tiago, você explicou que esses 42 meses, eles ocorrem durante a Idade Média. E eles terminam com a ferida mortal. Os 42 meses terminam em 1798. Então por que no texto aqui de Apocalipse, os 42 meses aparecem depois do verso 3? Eles aparecem lá no verso 5. Então essa pessoa está sugerindo o seguinte: não deveríamos ler isso aqui em ordem cronológica, e se a ferida mortal está no verso 3, então os 42 meses ainda estariam no futuro? Será que seria um período de tempo ainda por se cumprir? Eis a questão. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? Essa proposta, ela não se sustenta. E como nós percebemos que ela não se sustenta? Quando nós aplicamos esse critério a todo o capítulo ou ao livro de Apocalipse, nós vemos que isso aqui vai levar a conclusões absurdas. Como assim, Tiago? O livro do Apocalipse é igual arrumar uma cama. Você coloca o lençol, aí a coberta, aí às vezes uma colcha, e as pontas precisam coincidir para ficar bonito. Você ajusta as pontas, Faz as pontas coincidirem. Então, o Apocalipse tem 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, e você coincide ali, basicamente, o início e o fim de cada sequência de 7. Se nós fôssemos colocar isso em ordem cronológica, olha o absurdo que seria. Após a igreja de Laodiceia, viria as 7 trombetas. E após as 7 trombetas, os 7 selos. E ali as pragas do Apocalipse 16, que vem depois dos 7 selos, É como se as pragas viessem depois da volta de Jesus. Então, é uma série de questões que não vai fazer sentido. Veja só, aqui em Apocalipse 13, é dito que o verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, peraí, ela recebeu a ferida mortal? Aí mais à frente,
ela vai agir por 42 meses, e depois dos 42 meses, ela vai vencer os santos. Está percebendo? Se a vitória sobre os santos está depois dos 42 meses, e se nós estamos explicando isso por um critério estritamente cronológico, então deveria ser assim, não é? Mas isso não faz sentido. Depois, a besta que sobe da terra, nós entendemos ser os Estados Unidos, ok? Então, se os 42 meses ainda não chegaram, e se a besta que sobe da terra precisaria vir depois dos 42 meses, então essa besta da terra não poderia ser os Estados Unidos. Depois tem mais um critério. Veja aqui no capítulo 13 de Apocalipse. No verso 15, é dito que a besta, a imagem da besta, está dito aqui que a besta, ela faria morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Tudo bem? A besta faria morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso está no verso 15. Só que no verso 17, diz que ninguém poderá comprar nem vender, apenas quem tiver o número da besta. Como que não faz sentido? Primeiro a besta vai matar todo mundo, verso 15, para depois, no verso 17, proibir comprar e vender. Primeiro ela vai emitir a ordem mais severa, para depois emitir a ordem mais branda. Como é que você vai impedir quem já morreu de comprar ou vender? Eu estou aplicando aqui um critério cronológico que muitos utilizam para dizer que os 42 meses estão no futuro, após a ferida mortal. Só que isso leva a conclusões inaceitáveis, que primeiro a besta vai fazer morrer para depois proibir as pessoas de comprar ou vender. Essa é a conclusão que chegamos se entendermos que tudo aqui está num critério, né, estritamente lógico. O Apocalipse tem uma ordem cronológica, mas ele tem uma lógica interna, porque às vezes ele faz recuos no tempo e às vezes ele avança. Então, Tiago, qual é a resposta aqui em Apocalipse 13? Nos versos 1 e 2, é explicado quem é a besta. Olha, existe uma besta, ela tem 7 cabeças, ela tem boca de leão, pés de urso, ela tem a semelhança de um leopardo, né? E ela um dia vai ser destruída, ela vai receber uma ferida mortal. É basicamente esse anúncio. Nos versos seguintes, ele vai colocar uma lupa e vai ampliar o que ele explicou no verso 1 e no verso 2. Aí é o verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Que, como vimos nos estudos anteriores, é um período que significa 3 anos e meio ou 1.260 dias. Né? Um mês ali de 30 dias, 30 vezes 42 vai dar 1.260. Um ano com 12 meses de 30 dias vai dar 360 dias. 3 anos e meio de 360 dias, vamos chegar em 1.260 dias, ok? Então, os 42 meses é o mesmo período da Idade Média. Ah, Tiago, mas por quê? Por que no verso 5 foi-lhe dada uma boca? Só que no verso 2 já diz que ela tem uma boca. Ali, ó, boca de leão. Boca como a de leão. Então, se eu digo que o verso 5 precisa estar depois, no futuro, então ela não tinha boca no verso 2. Mas se ela já tinha boca no verso 2, por que no futuro foi-lhe dada uma boca? Então essa é uma contradição interna, que aqueles que propõem que os 42 meses devem ser após a ferida mortal, não conseguirão resolver. Por isso, nós precisamos entender que o verso 1 e 2 explica quem é a besta. E depois ele vai ampliar isso daí e dar mais detalhes desse período. Porém, os 42 meses, eles se cumpriram entre 538 e 1798. A França, né, lá no início, apoiando o bispo de Roma, e na Revolução Francesa, a França retirando o seu apoio. Vamos então para a nossa lição. Espero haver solucionado aí as perguntas e semana que vem vamos ver se teremos fôlego de responder mais perguntas. Existem novidades ali na loja online da editora Luz do Mundo. Nós temos aqui, olha só, Os Reformadores para Crianças. Eu acho que para adultos também. Estamos estudando justamente a história de Tyndale, William, como é que é o nome dele? Esqueci o nome não, é William Tyndale e John... Nossa, tô mal. Nós temos aqui Zwinglio, Lutero, Calvino, nós temos algumas mulheres também, George Wishart,
Existem vários aqui. Os adultos vão gostar de ler e é o tema do nosso trimestre. Olha, histórias bíblicas ilustradas, muito bonitas para crianças. É o livro que eu utilizo para fazer culto com a minha pequenininha. Paula a Valdense, já estudamos um pouco sobre os valdenses, então, uma história de uma menina valdense. Ouça Seu Clamor, a história de uma família pastoral na Nigéria, ok? É a família Unru. Aqui que falem os primeiros cristãos, como os cristãos do primeiro e do segundo século pensavam. Veja só, tudo está dentro do tema O Grande Conflito, da história da igreja cristã. Eu tenho aqui também A Lei da Vida, do Dr. Mark Sandoval. Ele vai falar, Tiago, sobre o que fala esse livro? Curando doenças, depressão e relacionamentos danificados. A mente está ligada ao corpo e o corpo está ligado à mente. Quando o corpo fica doente, a mente fica debilitada. Quando a mente fica debilitada, o corpo adoece. Como você vai encontrar a cura? Com a Lei da Vida. Então você confira lá, editora luzdomundo.com.br. Vamos deixar aqui os nossos materiais. Parte de sábado. Os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas no século XXI precisam desesperadamente. Um propósito para a vida. Você tem um propósito para a sua vida? Eu por muito tempo fiquei sem um propósito na minha vida. Isso me gerava crises, angústia, ansiedade. E depois, eu posso dizer que eu nasci na igreja adventista, mas eu não era tão apegado, eu compreendi muitas coisas depois dos 20 anos. Então, o propósito da minha vida tem sido, ou pelo menos deveria ser, pregar a verdade presente, as nossas crenças distintivas, né, proclamar o autêntico estilo de vida adventista. Esse tem sido aqui o nosso objetivo do canal. Gostaríamos de poder realizar muito mais. Mas eu pergunto para você, você já encontrou o propósito da sua vida? Reflita. Você se sente bem ou você se sente inquieto? Agostinho dizia, tu nos criaste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Os reformadores da Idade Média, do século XVI, eles tinham um propósito de vida, que era trazer as mensagens bíblicas, trazer a própria Bíblia à disposição do povo. E se esse era o objetivo da vida, era um objetivo tão nobre que valia a pena morrer por ele. Pode parecer um contrassenso. O objetivo de vida pelo qual você morre. E morre com alegria, morre tranquilo, morre com a consciência em paz. Porque, como Paulo, você poderá dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se Deus está me deixando partir, é porque já desferi as lutas que eram necessárias. Jesus não abandona nenhum mártir. Para os reformadores, negar crenças era negar a própria identidade. Nesta semana, estudaremos um pouco da reforma. Nós fomos chamados a continuar a batalha dos reformadores. Podemos descobrir o Deus grande o suficiente para todos os desafios. Aquele que dá sentido e propósito à vida como nada no mundo jamais poderia dar. A leitura sugerida para essa semana são os capítulos 7 a 11 do livro Grande Conflito. Fala ali a influência de um bom lar, que é a conversão de Lutero, ele decide estudar, né? Depois vai falar a luz na Suíça, a Europa desperta, e o capítulo 11 é os príncipes amparam a verdade, o início do protestantismo. Se você quiser entender como esse processo histórico se desenrolou, você está intimado a ler esses capítulos. Vamos para a parte de domingo, a palavra de Deus somente. Qual foi a atitude de Davi em relação às Escrituras? Como isso impactou os reformadores e a nós? Aqui está escrito em Salmos 119 e 103, a palavra é doce ao paladar, a palavra dá entendimento, a palavra traz esperança e alegria. Foi isso que eu respondi. E se você está sem entendimento, sem esperança, sem alegria, leia a Bíblia. Ela vai regenerar você, ela vai dar sentido à sua vida, ela vai lhe dar uma causa pela qual vale a pena morrer. As promessas da palavra de Deus estão falando a nós individualmente, falando tão diretamente, como se pudéssemos ouvir sua voz. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar com você. Os reformadores encheram a mente com as Escrituras, viveram pela palavra e muitos morreram por causa dela. A paixão de Wycliffe, era esse que eu queria lembrar,
era traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que as pessoas pudessem lê-la. Em seu julgamento, Wycliffe fez um apelo. Com quem vocês pensam que estão lutando? Disse ao concluir. Com um idoso à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vocês e os vencerá. Está em Grande Conflito, página 76, a transcrição desse discurso. As últimas palavras de Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. Sim, a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Eu queria que você entendesse hoje qual é a lógica do livro O Grande Conflito. Eu vou colocar alguns slides aqui para que você entenda, e vamos estudar isso daqui, um pouco da cronologia da igreja cristã, porque a lógica do Grande Conflito é mostrar como os depositários da lei de Deus, os depositários dos oráculos, que eram os judeus, esse encargo ele é transferido para a igreja cristã. E apesar da igreja ter se apostatado, Apocalipse 17, sempre existiu uma igreja pura, uma igreja invisível. E por 1260 anos, essa igreja esteve escondida. Onde, Tiago? No deserto. Então, o Grande Conflito ele está explicando como a mensagem saiu ali de Jerusalém, foi para a igreja primitiva, aí vem a grande apostasia, mas a verdade ficou escondida no deserto. E os reformadores tentam resgatar essa mensagem. Eles, ao longo de décadas e séculos, eles vão refinando o que durante 1000 anos foi obscurecido durante a Idade Média. Eles vão, até que a mensagem, a tocha da verdade que estava com os judeus, a tocha foi entregue à igreja primitiva, depois à igreja que estava no deserto, aos reformadores e, por fim, a tocha da verdade chega às suas mãos hoje. Você pode fazer parte daqueles que estão lutando para entregar a verdade das Escrituras, a verdade presente, a verdade para este tempo. Você pode ser um proclamador, um reformador. É preciso concluir a reforma protestante. A reforma não terminou. As verdades ainda não foram totalmente limpas e purificadas. Já avançamos praticamente tudo. Mas agora precisamos pregar essas mensagens ao mundo inteiro. Então, a lógica do Grande Conflito é mostrar como a tocha da verdade saiu da mão dos judeus, passou ao longo dos séculos na igreja cristã e nestes últimos anos está com o movimento descrito em Apocalipse 12. Quem? Aqueles que têm a fé de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Apocalipse 12, verso 17. Essa é a lógica. É por isso que a gente passa por essa parte histórica. E hoje eu quero contar um pouco dessa parte histórica para você se localizar. Porque o Grande Conflito é muito bom quando a gente começa a ler, aí quando chega ali em Lutero vai dando umas travadas e a gente vai desanimando, aí a gente pula para o final, porque a gente não está entendendo por que ela está falando dessas pessoas, porque ela está contando essas histórias. Ela está fazendo uma exposição resumida, mostrando como a tocha da verdade saiu da mão dos judeus, quase desapareceu, mas foi preservada no deserto. Como os reformadores estão resgatando a verdade e como haverá um povo ao final da história deste mundo que viverá pela verdade, que pregará toda a verdade ao mundo inteiro e que esse povo está legitimado pelas Escrituras e que eles são os herdeiros da reforma. Essa é a lógica. Você foi chamado para ser um herdeiro da reforma protestante. Vamos para a segunda-feira, transmitindo a palavra de Deus. É isso que eu quis explicar aqui, a transmissão das verdades, não é? Ao proclamar a verdade, que confiança Paulo tinha, apesar dos desafios que enfrentava? 2 Coríntios 4, 1-6. Ele rejeitava as coisas vergonhosas. E ele era acusado de adulterar a palavra de Deus. Ele falou, não adulteramos a palavra de Deus. Ele também se recomendava à consciência dos demais. E em 2 Coríntios 2, verso 14, ele diz que Cristo nos conduz ao triunfo.
Olha quantas promessas aqui. Que confiança Paulo tinha apesar dos desafios que enfrentava? Cristo nos conduzirá ao triunfo. Sim, a palavra vencerá. Sabemos com certeza e nada nos assustará com Cristo por defesa. Por isso que todas as lições estão falando da palavra. É um resgate à palavra das Escrituras. Eu bato na tecla daquele livro, Estudos Bíblicos. Eu não trouxe ele aqui hoje novamente, está na cabeceira da minha cama. Ler aquilo ali, ficar bom de Bíblia, dominar os textos, os temas, as doutrinas. Essa é a única maneira de você se conservar firme e não ser iludido por doutrinas de demônios, por ventos de doutrinas. Então o apóstolo Paulo enfrentou enormes dificuldades, assim como William Tyndale, assim como Wycliffe, assim como vários outros. E quando queimaram William Tyndale, ele fez uma oração: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. A oração dele foi ouvida. Que momento de glória! Rendendo a vida em uma fogueira por amor à verdade. Ele faz uma oração poderosa, que ele sabia que nenhum poder no céu, na terra ou debaixo da terra iria impedir que isso pudesse se realizar. 4 anos após a sua morte, traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. Em 1611, a versão King James da Bíblia foi impressa. Foi uma versão muito comemorada na época, uma versão que realmente marcou a história deste mundo. 54 estudiosos realizaram o trabalho e se basearam grandemente na tradução de Tyndale para o inglês. Aqui 76% praticamente era a tradução de Tyndale, né? E ele dá outros detalhes aqui. A Bíblia foi traduzida para muitos idiomas. O sacrifício de William Tyndale valeu a pena. Leia Daniel 12:3 e Apocalipse 14:13. O que esses versos dizem? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, como as estrelas. Aqueles que ensinaram os outros vão brilhar como as estrelas, para sempre e sempre. Olha só. Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos, as suas obras os acompanham. Não seria maravilhoso chegar o momento de render a nossa vida, quem sabe em um leito, ou quem sabe na fogueira, mas poder ter a consciência limpa como Paulo e saber que Cristo nos conduziu ao triunfo. Como Estevão, olhar e ver o céu aberto e Jesus Cristo em pé ao lado do Pai, dizendo: estou contigo, vou sentir a sua dor. Não é mesmo? E poder ser dito de você: fique tranquilo, meu filho, as suas obras estão registradas. Você morre aqui nas labaredas desta fogueira, porém brilhará muito em breve, brilhará para sempre, como as estrelas, para sempre e eternamente. Que promessa maravilhosa. Terça-feira, iluminados pelo Espírito. E aqui a lição fala um pouco da história de Lutero. Só que no livro Grande Conflito, eu acho que 4 capítulos são dedicados para falar da história de Lutero. Então eu preparei alguns slides que eu gostaria de acompanhar com vocês agora. Nós temos aqui a nossa linha do tempo e a marca do século I. Ali aconteceu a morte de Jesus no ano 31. E até quero fazer uma menção que no último sábado, dia 27 de abril, nós comemoramos o aniversário da morte do nosso Senhor. Anote aí na sua Bíblia, Jesus Cristo morreu no dia 27 de abril do ano 31, às 15 horas da tarde aproximadamente. Então, não podemos esquecer do aniversário da morte do nosso Senhor. Não sabemos quando ele nasceu. Provavelmente não foi 25 de dezembro, mas sabemos quando ele morreu. Destruição de Jerusalém foi no ano 70, e aí o início da igreja cristã. Os séculos seguintes, o século II, o século III, a igreja cristã, a igreja primitiva foi muito perseguida. Era o período ali da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna. Porém, no século IV e no século V, a igreja passa a gozar do favor político. Constantino se converte ao cristianismo. Em 313, ele promulga o Édito de Milão, concedendo uma tolerância, uma liberdade religiosa ao cristianismo, restaurando as propriedades da igreja que foram confiscadas pelo Estado. E algumas décadas à frente, Teodósio I, em 380, promulga o Édito de Tessalônica, que transforma o cristianismo na religião oficial do Império. E um tempo depois, os pagãos que eram tolerados passam a ser
perseguidos. E assim a igreja de perseguida se tornou uma igreja perseguidora, se utilizando da força do Estado para perseguir aqueles que não concordavam com ela. Depois, no século VI, século VI, VII, VIII, IX, até o século XVIII, nós temos aquele grande período conhecido como o período de supremacia papal. Dentro desse período estão os 1260 anos, que já comentamos, Daniel 7:25, Apocalipse 13:5, e também encontramos nesse intervalo os 1290 anos, que foram preditos em Daniel 12, verso 11. É nesse período que também reina de forma suprema o homem da iniquidade, como Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 8. Vamos ver esse período de maneira mais detalhada. Esse período de 1260 anos começa em 538 e termina em 1798. Esse período aqui é o período dos 42 meses que eu comentei no início. Os 42 meses não estão no futuro, eles já se cumpriram. Vamos agora remover algumas informações e inserir outras. Em 1054 houve o grande cisma, que foi a separação do bispo de Roma e a separação do bispo de Constantinopla. Vocês se lembram que eu comentei sobre a pentarquia, que com a expansão do islamismo, o patriarcado de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia, aqueles territórios se tornaram do Islã e permaneceram apenas dois grandes patriarcas, o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla. Pois bem, em 1054, esses dois bispos se separam e cada um fica como representante de uma igreja. No Ocidente, em Roma, ficou o Papa, o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Lá no Oriente, ficou o bispo de Constantinopla como chefe da Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então, essa é uma data importante, né? Então, de 538 ali até o ano 1000, o Papa foi se fortalecendo, consolidando o seu poder. Houve muitos papas poderosos nesse período, só que ele não conseguiu evitar em 1054 o grande cisma. Memorize essa data. Isso é importante para o nosso conhecimento histórico, para nós nos localizarmos na profecia. Foi nesse período também que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o rei Henrique IV, se eu não me engano, ele se dirige até a Itália e o Papa deixa ele de castigo 3 dias do lado de fora, no frio. E ele precisa pedir perdão, né? Então, o poder dos papas era muito grande. Isso foi ali, eu acho que no ano 1077. Um pouco depois desse período, de 1054, iniciou-se várias perseguições. Nós temos um longo período aí de quase 500 anos, onde os albingenses na França foram perseguidos, os valdenses nos Alpes, Piemonte e Sardenha, os russitas na Boêmia e os anabatistas, eles foram perseguidos. Essas perseguições não foram ao mesmo tempo. Só que eu estendi ali para você ver a duração dessas perseguições e entender um pouco também a narrativa do grande conflito. Você tem Pedro Valdo ali, um dos primeiros valdenses que é excomungado, e várias perseguições até depois de Lutero. Os valdenses são perseguidos durante muitos séculos. Os albigenses na França, os hussitas na Boêmia, mas isso aí é na época de John Hus, os anabatistas, ali depois os seguidores de Menno Simons. Então, foram muitos séculos de perseguição que eu inseri de maneira resumida. Em 1350 é o meio da vida de John Wycliffe. Aí nós avançamos para o século seguinte. 1415 é a morte de John Hus. E Jerônimo morre no ano seguinte, 1416. Isso já estudamos naquele capítulo, 2 heróis da Idade Média. Eles morreram lá pelo concílio de Constança. E no próximo século, nós temos Martinho Lutero, em 1517. É nessa data que ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses contra as práticas católicas que ele considerava antibíblicas. Não são 95 teses sobre justificação pela fé, viu? Cuidado,
Isso é quase um mito. São 95 teses contra as indulgências e alguns outros assuntos. Zwinglio é contemporâneo de Lutero. William Tyndale, ele é um pouquinho antes, né? Lutero está começando, Tyndale está terminando. E Calvino é um pouquinho depois. Lutero está começando, Calvino ainda é muito jovem. Então, esse aí é o século XVI. Outra coisa importante para você entender a história de Lutero e não ficar perdido nesses capítulos de O Grande Conflito é entender a organização política da época. Nós já falamos que o reino da França, falamos ali de Clovis, não é? O reino da França constituía um reino separado, com um rei separado, não carolíngio, né? Mas houve um reino chamado Sacro Império Romano Germânico, de Carlos Magno, e nós temos aqui, em 962, essa era a extensão do Sacro Império Romano Germânico. Depois, 1034, depois 1181. Perceba que ele abrange a Europa Central. O que está ali? A Holanda, a Bélgica, a Alemanha, a parte oriental da França, o norte da Itália, a Suíça, a República Tcheca e alguns outros países mais. Agora, esses países não existiam. O Sacro Império era uma colcha de retalhos. Centenas de pequenos estados, pequenas cidades-estados, pequenos feudos ali governados por príncipes, por reis. Era uma coisa complicada, uma organização intrincada. Logo mais eu vou mostrar um mapa. 1378, 1548, aqui já está dentro do auge ali da Reforma Protestante, não é mesmo? 1648 ele foi se reduzindo, né? Foi se fragmentando, 1740, 1789, 1806 e terminou, chegou ao seu fim. Aqui está uma imagem com a divisão geopolítica dos reinos no auge do Sacro Império Romano Germânico. Veja quantos pequenos reinos, quantos principados. A Europa Central era uma colcha de retalhos. Como que era a organização política disso daí? Havia um imperador. Esse imperador, ele era eleito. Eleito por quem? Pelos eleitores. Aqueles príncipes dos principais reinos dentro desse império todo recortado aí, eles tinham direito de voto, né? Frederico, o protetor, Frederico III, o protetor de Lutero, ele era um dos eleitores. Inclusive, ele é chamado no Grande Conflito o eleitor da Saxônia. Quando você olha aqui no mapa, você vai ver que tem um local chamado Saxônia, e ele era o príncipe daquele local e tinha um direito de voto. Havia vários outros, príncipes e reis menores, mas que não tinham direito de voto. E esses príncipes e reis formavam uma assembleia. Essa assembleia se chamava Dieta. Então nós temos esses dois órgãos principais, o imperador e a Dieta. Quem tinha mais poder? Era um jogo complexo, porque o imperador devia a sua eleição a alguns príncipes. O imperador, ele não tinha os exércitos, né? Se os príncipes falassem assim, nós não vamos dar os exércitos, nós não vamos contribuir, o imperador também ficava numa situação complicada. Então era um jogo de equilíbrio, precisava haver negociação entre o imperador e a Dieta. Agora, vamos ver datas importantes na vida de Lutero. Temos aqui em 1483 o nascimento de Lutero. Em 1501 ele ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes liberais, obtendo o grau de bacharel e mestre. Em 1505, após quase morrer em uma tempestade, decidiu se tornar um monge agostiniano em Erfurt. Em 1507 foi ordenado sacerdote e em 1511 já foi enviado a Wittenberg, onde se tornou professor de teologia. Foi nesse período que ele desenvolveu grande parte de sua obra reformista. Em 1517, 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses criticando as indulgências. Anote essa data. É uma data importante. 31 de outubro de 1517. Infelizmente, no mundo hoje, em vez de relembrarmos
a coragem, a ousadia de Lutero, o mundo comemora o Halloween, o Dia das Bruxas. Que triste! Deveríamos sempre fazer no dia do Halloween uma manifestação cristã no sentido de promover essa data tão importante, numa época em que o mundo está olhando aí para bruxas, demônios, fadas, feiticeiros, né? Olhando para a magia. Devemos nos lembrar, 31 de outubro, data da Reforma Protestante, é um marco. Em 1519, ele enfrentou o doutor Johann Eck em um debate público em Leipzig. Em 1521, comparece perante a Dieta de Worms para se defender perante o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Lutero recusou-se a se retratar, afirmando que não poderia ir contra sua consciência. Esse é um dos episódios mais lindos do livro Grande Conflito, do livro da história de Lutero, quando ele separa os seus escritos em 3 partes, e eles pediam para ele, revogue, retrate-se. E ele falou, olha, eu escrevi aqui verdades do cristianismo em geral, eu não posso retratar-me disso. Aqui eu escrevi sobre doutrinas, isso aqui também não está errado. Aqui tem algumas palavras duras, mas se eu retratar sobre elas, eu também favoreceria os inimigos da verdade. Aqui estou, né? Que Deus me ajude. Não posso ir contra a minha consciência. Então, o imperador Carlos V declarou Lutero um herege. No caminho para casa, o reformador foi misteriosamente sequestrado. Cavaleiros encapuzados cercaram ele na floresta e ele, assustado, foi levado para uma prisão. A prisão era o castelo de Wartburg. Ele fica no castelo de 1521 a 1522. Frederico III, o eleitor da Saxônia, o protetor de Lutero, ele idealizou esse sequestro. Era um sequestro falso, não é mesmo? Mas, para todos os efeitos, era preciso que as pessoas imaginassem, olha, Lutero foi sequestrado. Quando Frederico o protegeu, né? Era o seguinte, Lutero tinha um salvo-conduto, um habeas corpus, para ele ir e não, de repente, ser preso. Porque se ele fosse preso, ele nem iria, ele ficaria em casa. Aí disseram, não, pode vir, você tem um salvo-conduto. Só que eles violam o salvo-conduto de Lutero, parecido com o que fizeram com John Huss, né? E então, quando o Frederico viu que eles iriam trair Lutero, ele sequestra Lutero e leva ele para o castelo de Wartburg, onde o reformador viveu sob o pseudônimo de Cavaleiro Jorge. E durante sua estadia no local, traduziu o Novo Testamento para o alemão. E saíam algumas cartinhas às pessoas, quem está escrevendo isso, Lutero está vivo. E a Europa foi abalada. É interessante, começa na Alemanha, depois é a Suíça, e depois a França, e depois a Inglaterra, e as nações, a Holanda. O Grande Conflito vai contando esse processo, né? A reforma na Alemanha, a reforma na Suíça, a reforma na França, a reforma na Inglaterra, a reforma na Holanda, e depois a mulher foge para os Estados Unidos. Essa é a sequência. É como a verdade saiu das mãos dos judeus e chegou até a minha e a sua mão. Nós, os herdeiros da reforma. Precisamos terminar a reforma. Essa é uma causa que vale a pena viver e morrer. Agora, quando ele sai do castelo, ele se casa em 1525 com Catarina von Bora. Em 1526, ocorreu a primeira dieta de Spira. Spira era a cidade, dieta é aquela assembleia dos príncipes, dos reis do Sacro Império Romano Germânico, que se reuniam com o imperador do Sacro Império. Então, nessa reunião foi permitida a prática de uma religião diferente do catolicismo, a tolerância religiosa. Não era uma liberdade religiosa nos termos que temos hoje, não. Foi decidido que cada príncipe poderia governar seu território, como ele esperava responder a Deus e ao imperador. Isso permitiu a prática do luteranismo em territórios onde os governantes eram simpáticos à causa da reforma. Ou seja, se o príncipe de um estado era luterano, então todas as pessoas ali seriam luteranas. Se o príncipe fosse católico, então todo mundo tinha que ser católico. Era um negócio, né, um pouco diferente. Você tinha que seguir a religião do príncipe. Era assim que eles imaginavam que a ordem poderia ser mantida. Esse negócio de cada um ter sua religião, isso poderia lançar o império em chamas. Isso não traria coesão a um reino. Era como eles imaginavam. Então, foi permitida uma tolerância na primeira dieta de Spira.
Segunda Dieta de Spira, houve uma tentativa de anular a decisão de 1926, impondo o catolicismo em todos os estados do Sacro Império. Porém, os príncipes se insurgiram contra essa tentativa e enviaram sua resposta de protesto. Em 1546, Lutero morre em Eisleben com 62 anos de idade. Agora, eu quero ler com vocês qual foi a resposta que os príncipes deram na Segunda Dieta de Spira. Essas datas e esses eventos são importantes. Talvez você não vai memorizar tudo, mas você precisa ter uma noção para que você entenda bem aqui a sequência histórica. Primeira Dieta de Spira, foi permitida a tolerância religiosa. Na segunda, o imperador Carlos V, ele quer voltar atrás. Não, vamos impor o catolicismo em todos os estados. E alguns príncipes, não. Que é isso? Vamos protestar. Veja só o trecho do documento que também é transcrito em O Grande Conflito, capítulo 11, página 202 e 203. Protestamos pelos que se acham presentes perante Deus, nosso único Criador, mantenedor, redentor e salvador, e que um dia será nosso juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas, que nós, por nós e pelo nosso povo, protestamos. Não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, a sua santa palavra, ao nosso direito de consciência, à salvação de nossa alma. Que, ratificarmos esse edito, afirmaríamos que quando o Deus Todo-Poderoso chama um homem ao seu conhecimento, esse homem, sem embargo, não possa receber o conhecimento de Deus? Não há doutrina correta além da que se conforma com a palavra divina. O Senhor proíbe o ensino de qualquer outra doutrina. As Sagradas Escrituras devem ser explicadas por outros textos mais claros. Este santo livro é em todas as coisas necessárias ao cristão, fácil de compreender e destinado a dissipar as trevas. Estamos resolvidos, com a graça de Deus, a manter a pregação pura e exclusiva de sua santa palavra, tal como se acha contida nos livros bíblicos do Antigo e Novo Testamentos, sem lhe acrescentar coisa alguma que lhe possa ser contrária. Esta palavra é a única verdade, é a regra segura para toda a doutrina e de toda a vida, e nunca pode falhar ou iludir-nos. Aquele que edifica sobre este fundamento resistirá a todos os poderes do inferno, ao passo que todas as vaidades humanas que se estabelecem contra ele cairão perante a face de Deus. Por esta razão, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Foi assim que os príncipes responderam ao imperador Carlos V. E por isso, as igrejas que se formaram a partir daí foram chamadas de igrejas protestantes. Luteranos, calvinistas, puritanos, presbiterianos, batistas, depois nós temos os anabatistas. Às vezes os anabatistas dizem nem católicos nem protestantes, porque eles foram perseguidos pelos protestantes também. Depois existem os metodistas. Então, o protesto não acabou. A reforma não acabou. Precisamos levar a reforma às últimas consequências. Essa é a lógica do grande conflito. Mostrar que os oráculos confiados a Israel foram depositados na igreja cristã. Satanás promoveu a grande apostasia na igreja, mas há uma classe de homens e de mulheres que não se compram e nem se vendem e que permanecerão firmes pela palavra, custe o que custar. Desde o século XVI, desde, quem sabe, os séculos anteriores ali com John Hus, Jerônimo, Wycliffe, eles estão ali resgatando as gemas, as joias da verdade, da palavra de Deus. E a verdade vai aumentando, aumentando como a luz da aurora, até chegar ao movimento adventista. Precisamos agora proclamar as 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai o Criador no dia de sábado. Caiu a grande Babilônia. E aquele que adorar a besta ou receber a sua imagem, este receberá a ira de Deus e será atormentado
com fogo na presença do Cordeiro e dos anjos. Porém, aqueles que forem perseverantes, que tiverem a fé de Jesus e guardarem os mandamentos de Deus, estes, ainda que morram, as suas obras os acompanham. Eles verão Cristo em seu fulgor, quando ele voltar com todos os seus anjos. Somos herdeiros da reforma protestante. Essa história é para mostrar que a reforma iniciada com Lutero não terminou. Precisamos levar a reforma às últimas consequências. O protesto não acabou. Bem, vamos partir para a parte de quarta-feira. A parte de quarta-feira está unida à parte de quinta-feira. São duas partes de um todo. Somente Cristo, somente a graça e obediência, o fruto da fé. Nós precisamos chamar as duas partes de justificação, porque é assim que a Bíblia chama. Às vezes as nomenclaturas teológicas atrapalham um pouco. Se eu chamar as duas partes de salvação, eu vou ter aqui salvação pela graça e eu vou ter aqui salvação pela obediência. E não existe salvação pela obediência, é só pela graça. A graça ela vai atuar no perdão dos pecados, na parte de quarta, e a graça vai atuar na obediência. Agora, salvação significa perdão. E ninguém é perdoado porque obedeceu, é perdoado pelos méritos de Cristo. Então, muitos dos problemas, eles ocorrem por causa da nomenclatura. Como nós devemos chamar isso aqui, Tiago? Justificação. Justificação pela graça. E você tem aqui a justificação dos obedientes. Como assim? Os anjos são justificados, não são? Como assim, Tiago? Deus olha para os anjos e fala, esse anjo é justo. Por que esse anjo é justo? Ele nunca pecou. É um reconhecimento de que o anjo é justo. Jesus foi justificado. Jesus foi justificado pela fé? Você acha? Jesus, ele precisou de perdão para os pecados dele? Não, Jesus nunca teve pecados. Então Jesus foi justificado como? Está lá em 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi pregado entre os gentios, né, foi justificado em espírito. Pregado entre os gentios, recebido na glória. Então Jesus foi justificado. Jesus foi justificado como? Pela obediência. A lei olhou para ele, bip, deu conferência, luzinha verde. Ele é justo, nunca pecou. O problema é que a lei olha para a gente e fala assim, reprovado, porque já pecamos. E aí entra aqui a justiça imputada. A justiça imputada perdoa os nossos pecados. E agora, a justiça comunicada regenera o nosso coração. Então perceba, no primeiro momento, nós somos salvos. O que é ser salvo? É ser perdoado. Perdoado. Perdoado como? Pela graça de Cristo. Tem que fazer o quê? Nada. Nada. Tem que fazer nada, porque é graça. Se tivesse que fazer alguma coisa, você só precisa reconhecer que está errado. Eu estou errado. Eu preciso da graça. Quem não se declara escravo do pecado, quem não reconhece as suas limitações, não é capaz de receber a graça de Deus para o libertar da escravidão do pecado. Então, a salvação é a justiça imputada. A obediência, que também chamam de santificação, é a justiça comunicada. A justiça imputada, ela é chamada de justiça forense. Justiça forense é a justiça do fórum. O juiz olha para uma pessoa e declara que ele que era solteiro, agora ele é casado. O juiz simplesmente declara. Ou o juiz declara alguém culpado e o outro inocente. Imagina uma briga de vizinhos. Os dois vão perante o juiz. E o juiz, ao prolatar a sentença, dirá, eu declaro você justo. Ele não se tornou justo ali. Ele já era justo, o juiz só reconhece. E esse outro aqui, ele declara culpado, né? Como que é o nosso caso? Nós somos pecadores. Mas quando confessamos os nossos pecados, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Quando assumimos a culpa, ele imediatamente, instantaneamente, declara que você está perdoado. Seus pecados foram zerados. Você está salvo. Mudou alguma coisa na prática? Não, não mudou. Mas o seu status no céu mudou. No livro de registro
mudou, é colocado perdoado. No livro da vida, o seu nome aparece. Mas na prática, não mudou. Você é a mesma pessoa. Por isso que nós chamamos de justiça forense. Ela é uma declaração apenas. O problema é que nós adventistas estamos muito presos à teologia reformada calvinista. Sendo que nós temos natureza, origem arminiana, wesleyana, metodista. Então, nós não acreditamos em predestinação. Não dá para mesclar os dois sistemas. Então, olha só. Existe a justiça forense e existe a justiça transformativa. Ninguém se lembra dessa e talvez você não ouviu falar dela. Justiça forense é a justiça imputada, é a salvação pela graça. Romanos 3, Romanos 4 e Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Romanos 5, 1. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Essa é a forense, essa é a imputada, é a salvação pela graça. Não precisa fazer nada, você está salvo aqui. Só que Romanos tem mais 3 capítulos. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Lá vai falar de uma justiça que talvez você não ouve falar o nome dela. Ela é a justiça transformativa. Por que você não ouve falar o nome dela? Porque está todo mundo bebendo da teologia reformada. E a teologia reformada não aceita que a obediência faça parte da justificação. O que eu estou mostrando aqui? Deixa eu pegar um outro aqui. Estou mostrando que nós temos aqui, vou pegar 2 lápis, esses lápis meus estão tão feios, pronto. Eu tenho aqui a justiça imputada e a justiça comunicada, justiça forense e justiça transformativa. Aqui em cima eu tenho uma palavra chamada justificação. Se você aprender isso, você está firme sobre o texto das Escrituras. Ninguém te derruba, porque ninguém derruba a palavra de Deus. Justificação envolve perdão e obediência. Perdão pela graça, obediência pela graça. Justiça imputada, justiça comunicada, justificação. A teologia reformada vai dizer que é só a justiça imputada. Existe a obra da santificação, mas ela não faz parte da justificação. Justificação é unicamente forense, é apenas a salvação pela graça. Então, as obras não influem em nada na vida eterna. Olha que eu falei vida eterna e não falei salvação, tudo bem? Justiça imputada para salvação, obediência para a vida eterna. Quando Jesus te justifica, ele não anula a obrigação que você tinha antes de cair. Adão e Eva tinham a obrigação de obedecer lá no paraíso. Aí pecaram. Aí ele vai lá e justifica Adão e Eva pela fé. Ele não anulou a obrigação de obedecer anterior à queda. Ele só falou, começa de novo, zerei sua conta, comeu da árvore, tá bom, vou te dar outro teste. Então, justiça imputada, justiça comunicada. Outra coisa que você precisa entender é a justificação católica. Se você não entender a justificação católica, você não vai entender contra o que Lutero e Calvino estavam lutando. E aí você vai chegar a uma má compreensão do Evangelho. Quando é dito assim, a justificação católica prega a justificação pelas obras, obediência. Então, Lutero e Calvino estavam pregando que você é salvo e vai para o céu e está tudo ok, sem obediência. Aí você fala, não tem que fazer nada, não tem que guardar sábado. Aí que começa, não tem que guardar sábado, não tem que guardar lei, nada. Crê em Jesus já tá bom. Tá de acordo com as crenças oficiais da igreja? Jurou fidelidade ao credo? Tá bom. Não precisa de mais nada. Esse é um engano. Porque você só vai, talvez, entender melhor a dimensão da justificação protestante quando você entender a justificação católica. Tiago, como funciona a justificação católica? Primeiramente, a pessoa nasce com o pecado original. Se ela não for batizada, ela morre condenada pelo pecado de Adão. Ela, segundo Agostinho, vai para o fogo. Depois amenizaram aí e criaram o limbo, o lugar para onde os bebês não batizados, culpados do pecado de Adão, vão. Por isso ele é batizado. Quando ele é batizado, ele foi justificado. Né? A graça é infundida, como uma jarra derramando água em um copo. Né? Ela é infundida, ela enche ali, ela é derramada. E aquela graça
torna aquela criança justa, aquele bebê. Ele agora está em estado de graça. Como ele obteve essa graça? Por meio da igreja, por meio de um sacramento, o batismo. E esse bebê cresce em estado de graça. Se ele cometer algum pecado mortal, ele precisa fazer o quê? Talvez você pense, vai se ajoelhar ao lado da cama, e ele vai então confessar os seus pecados a Jesus e Jesus vai lhe perdoar. Não é assim que funciona. Ele precisa se dirigir a um sacerdote, e ele vai confessar as suas falhas, o seu pecado mortal ao sacerdote. O sacerdote então lhe recomendará uma penitência e o absolverá dos seus pecados. Então, ele, para receber a graça, precisa da igreja, precisa de um sacerdote. Então, a graça vai para o crente, eles acreditam na graça, só que a graça só vai para o crente mediante um ritual, um sacramento, como se aquilo infundisse um poder mágico na pessoa. O batismo, quando ele inicia a sua vida, e ali, se ele cometeu algum pecado mortal, ele precisa se confessar. Se ele morrer com algum pecado mortal, ele vai para o inferno. Mas pode ser que ele não cometa algum pecado mortal, que é a quebra dos mandamentos. Mas ele cometa pecadinhos, que são os pecados desculpáveis, veniais. Então, para esses pecados, se ele morreu com pecados veniais, ele vai para o purgatório. Então ele vai queimar um pouco, sofrer um pouco para o purificar dos pecados veniais e depois ele chega ao paraíso. Então, a justificação na Igreja Católica, ela é transformativa no sentido de que, ao praticar o ritual, aquele ritual te transforma. Você fica em estado de graça. Isso leva o crente a não mudar de vida, mas ele pratica um ritual e o ritual o confere o status de salvação. É isso que significa salvação pelas obras. Lutero e Calvino, eles vão se insurgir contra esse sistema de sacramentos. Na Igreja Católica, a graça vem mediante a Igreja por meio dos sacramentos. Lutero e Calvino vão falar, não, é por meio da fé. Não é preciso de um batismo, não é preciso de uma confissão, não é preciso de uma penitência. Você se confessa a Deus. E aí é onde muitos adventistas estão com a mentalidade errada. Pensam no batismo como um sacramento. Ele tem que se batizar. Meu amigo, você não é salvo pelo batismo. Você é salvo por Jesus. Quando você ajoelha e confessa os seus pecados. O batismo é uma declaração pública da sua salvação que já ocorreu no particular. Não imagine que o batismo vai lhe conferir poder ou que o batismo vai lhe conferir a graça. Você já tem a graça, indo diretamente a Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então, Lutero acreditava na justificação forense e Lutero acreditava na justificação transformativa. Onde que isso está? Na sua introdução ao comentário de Romanos. Porém, com o tempo, os seguidores de Lutero passaram a enfatizar mais, quase que exclusivamente, a justificação forense, não dando valor ou retirando do esquema a justificação transformativa, justiça comunicada. Então, para muitas igrejas, elas só estão com Romanos 3, 4 e 5, que é a salvação, e elas não querem Romanos 6, 7 e 8, que é a santificação. Elas falam tanto do livro de Romanos, mas param a leitura no capítulo 5, antes de ir para o 6. Vamos ver isso aqui na Bíblia agora? Como funciona o plano da salvação? A nomenclatura plano da salvação, ela fica ambígua. Como funciona a justiça forense, a justiça imputada, o perdão dos pecados? Como funciona a salvação? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mediante o sacramento. Entenda que Lutero e Calvino estavam lutando contra um sacramento e não contra a prática dos 10 mandamentos. Então, a confusão de muitos é achar que justificação pela graça, salvação pela graça, é o oposto de obediência aos 10 mandamentos. Não, a obediência proposta pelo catolicismo era a obediência aos sacramentos da igreja e não a obediência aos 10 mandamentos. A obediência aos 10 mandamentos não está em oposição à salvação
pela graça mediante a fé. O que está em oposição à salvação, pela graça mediante a fé, é o sistema sacramental. Romanos, todos pecaram e são justificados pela fé gratuitamente. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, eu vou para a quinta-feira. Vamos ver aqui Romanos 6. Lemos ali alguns textos de Romanos 3, 4, 5, justificados mediante a fé, não mediante um sacramento, não mediante um ritual, mediante a fé, temos paz com Deus. Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado só porque fomos justificados pela graça? Só porque tem justiça forense? Vamos pecar à vontade? Isso é uma maluquice. Mas Paulo já sabia dessa maluquice e faz essa pergunta. De modo nenhum, Romanos 6,2. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? O batismo é o símbolo de morte para o velho homem e ressurreição para o novo homem. Esse é o texto que vai aparecer em Efésios capítulo 4, na pergunta 6. Não mais andeis como gentios, Vocês vão tirar a roupa do velho homem e vão se vestir do novo homem em justiça e retidão. Agora, Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Será que nós estamos obedecendo às nossas paixões? Será que o pecado está reinando em nós ou é Jesus Cristo que está reinando em nós? Nós somos habitação, ou do pecado, como o cristão de Romanos 7, ou do Espírito Santo. Quem você vai deixar habitar em você? Ali, no homem de Romanos 7, fala, é o pecado que habita em mim. Agora, em Romanos capítulo 8, fala o quê? Verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Quem você vai deixar reinar? Quem você vai deixar habitar? O pecado ou o Espírito? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, existe regeneração? Se existe regeneração, se Jesus confere poder, você não tem justificativa de falar, nós somos fracos, falhos, pecadores, temos esse corpo. Tudo isso é verdade. Agora, se existe regeneração, como é que a gente vai argumentar com Deus que nós não fomos regenerados, que nós não conseguimos? Olha só, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, da antiga aliança, onde não havia regeneração, mas agora é a nova aliança, tem a graça. Então, não vou ler tudo, são vários versos, mas eu gostaria de ler mais. Romanos capítulo 1, verso 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes o quê? Santos. A epístola aos Romanos foi escrita para pessoas que foram chamadas para serem santas. Os que não querem ser santos, os que têm arrepio à santidade, deveriam se converter. Ou a epístola aos Romanos não é para esses. Aqueles que querem fazer do pecado o seu estilo de vida. A epístola dos Romanos é destinada aos que são chamados para serem santos. Agora, Romanos 2,13. Veja só. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Ele só tem fé, ele ouve a lei, mas ele não tem obras. Ele não pratica. Essas obras não são os rituais da igreja romana, não são os sacramentos. Essas obras é a prática dos 10 mandamentos. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quem será justificado? Os que praticam a lei. Como você vai praticar a lei? Pela graça. Você é perdoado pela graça. Você pratica a lei pela graça. Tudo é pela graça. É o poder que perdoa. É o poder que regenera. Agora, leia aqui, a Bíblia fala sobre... A Bíblia não, a lição, no segundo parágrafo. A graça nos transforma. John Wesley participou de uma reunião dos morávios em Londres e ficou maravilhado ao ouvir o quê? A introdução ao comentário de Romanos, escrito por Lutero, onde Lutero fala da justiça imputada e da justiça transformadora. Tá aqui, ó, a graça nos transforma. Tá na lição, isso aqui não é da cabeça de Tiago Elker, não tô inventando nada, estou lendo a Bíblia para vocês. Agora, ali fala que John Wesley entendeu o Evangelho e ele depois inicia o movimento metodista. Que maravilhoso! Que coisa gloriosa, um grande movimento metodista. Ali havia o movimento da santidade. E John Wesley escreveu um livro que eu recomendo para vocês aqui, uma explanação clara
da perfeição cristã. Recomendo também a introdução, o comentário de Romanos de Lutero, está aqui, e já que a lição está falando de John Wesley, uma explanação, uma explicação clara da perfeição cristã. Um livro que esmagou o meu ego, que me falou, ô Tiago, pobre pecador, mas existe esperança na graça de Cristo. Leia 1 Pedro, 2 Pedro, Colossenses, Efésios, que verdades vitais essas passagens revelam sobre a vida cristã. Desejar ardentemente a vida espiritual, crescer na graça, viver de modo digno. O velho homem passou, o novo homem deve ser o nosso estilo de vida. Essa é a verdade pela qual vale a pena morrer. A verdadeira explicação do plano da salvação. Uma compreensão da doutrina da justificação. Os ensinos de Jesus sobre a salvação. Às vezes falamos muito de Paulo e esquecemos que os ensinos de Jesus são ainda mais claros e mais diretos. Ouviremos a voz do nosso querido Senhor Jesus, aquele que foi tratado como um criminoso, espancado, açoitado, humilhado, aquele que sentiu o pavor da morte eterna. Se ele falhasse, tudo estaria perdido. Mas ele pensou em você. E ele falou, meu amigo, vai valorizar o meu sacrifício. Eu vou justificá-lo gratuitamente, sem cerimônias. Ele vai se confessar diretamente a mim, o seu sumo sacerdote. E eu mesmo, Senhor Jesus Cristo, que apago as tuas transgressões, eu digo, anda na minha presença e ser perfeito. Esse Jesus vai habilitar você para guardar todos os 10 mandamentos, para receber o caráter de Jesus, para amar como Jesus amava, para ser misericordioso como Jesus era misericordioso, para ser manso e paciente e para revelar o amor de Deus ao mundo em trevas. A reforma não terminou. Você é chamado para viver e morrer pela mesma causa. Que Deus os abençoe.